palavra de Deus fala no livro de Juízes, capítulo 6, narra a história de um homem chamado por Deus para fazer uma missão, a qual o Senhor iria entregar aqueles que estavam oprimindo a eles, o povo de Deus, a Israel, que eram os medianitas. O Senhor ia entregar ele nas mãos daqueles que fossem guiados por Gedeão. E então o Senhor chama Gedeão, e quando ele é chamado, ele diz que ele é um homem valente, valoroso, e que o Senhor era com ele. E Gedeão, num momento, ele questionou o anjo do Senhor, dizendo: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que está nos sobrevindo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Gedeão estava escondido malhando, o trigo, e aí a resposta de Deus que é curiosa, que ele fala assim: vai nessa tua força, sendo que Gedeão estava num cenário totalmente desfavorável, um cenário onde não tinha nada de vitorioso, estava se escondendo. Mas o destaque aqui não é aonde Gedeão estava, não era o contexto de Gedeão, não era... ele falou: Senhor, eu sou o menor da minha casa, sou o menor da minha casa. E a palavra de Deus diz que o Senhor diz: vai nessa tua força. E ele diz: como, Senhor, eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Eu sou da família de Manassés, a mais pobre. O cenário de Gedeão era totalmente desfavorável com aquele chamado que Deus estava fazendo para ele. E então Gedeão aceitou o chamado de Deus. Gedeão, antes de fazer a missão, o chamado que Deus lhe entregou, que era lutar contra os seus adversários, os medianitas, ele fez algo que foi dentro da sua casa. Ele, antes de lutar e vencer, aleluia, aquele povo que estava oprimindo o povo de Deus, ele destruiu um altar na casa dele, no lugar dele, um lugar que estava sendo feito a Baal, a outros deuses. E ele destruiu aquele altar. E Gedeão não temeu. Por quê? Porque quando Deus fala, não importa como o homem se sente, como o homem, ser humano, se sente. Porque se o Senhor disse, está dito. E a ousadia vem pelo Espírito do Senhor. E Gedeão recebeu o Espírito do Senhor. A palavra de Deus afirma isso aqui, nessa narrativa. E depois dele destruir o altar de Baal, então ele foi e o Senhor disse como seria essa vitória. Ele disse como seria. Ele levou muitos homens, a palavra de Deus diz. Então Deus disse que eram muitos homens, que com aqueles tantos de pessoas,
Israel poderia se gloriar dizendo que a vitória não tinha vindo de Deus, mas sim por causa deles. Então, assim como o Senhor falou, Gideão fez, e eles no final só ficou com 300 homens. Mas Gideão, mesmo assim, não pediu prova de Deus antes de sair para a batalha. Essa atitude de Gideão em fazer prova de Deus não era uma prova de falta de fé, mas era uma prova de temor, de fazer tudo quanto como o Senhor estava ordenando fazer. Então Gideão fez assim como o Senhor disse, pediu prova duas vezes, o Senhor confirmou, e Gideão foi. E Gideão, assim como o Senhor disse que eles venceriam os medianitas rodeando as muralhas, assim o Senhor fez a vitória através de Gideão. Só que eu quero destacar não exatamente a história de Gideão, mas eu quero levar ela para o que o Senhor quer nos ensinar nos dias de hoje com a história de Gideão. Tem muitos ensinamentos, mas eu quero trazer ela para a fé. A fé, que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E no reino de Deus, nada nós conseguimos se não for através da fé. A fé que é baseada não no que eu sinto, mas sim no que a palavra de Deus diz. A fé que ela crê no impossível e crê conforme Deus instrui, que traz existência às coisas que não existem. A palavra de Deus diz que a verdadeira fé, a fé não fingida, é essa fé que crê nas coisas que não existem como se elas já existissem. E Gideão está na galeria da fé, está mencionado na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 12, deixa eu ver, capítulo 11, Hebreus 11, a palavra de Deus diz que, capítulo 11, versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Gideão ouviu o chamado do Senhor, fez tudo quanto o Senhor lhe ordenou, creu pela fé, porque a fé é contrapartida ao nosso entendimento. Deus faz assim para que nenhuma carne, nenhum homem se glorie diante dele. A palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhuma carne, nem vai permitir que nenhuma carne se glorie diante dele. E no reino de Deus, tudo é pela fé. Para você obter vitória em meio ao chamado de Deus, principalmente aquilo que o Senhor nos ordena para agregar no seu reino, pela fé, e para aqueles que querem viver
para Deus, ele vive pela fé. Ele não vive mais do que vê, ele vive pela fé. E o exemplo disso é a história de Gedeão, porque com mais de 10.000 ele estava, mas no final ele só ficou com 300. E Deus ordenou a vitória através de um contexto que para nós não tem como obter vitória, mas tudo é possível para aquele que crê. Para Deus nada é impossível, e ele faz assim, faz em contrapartida ao entendimento humano, porque esses que crê assim é os que vivem pela fé. A fé que é mencionada na galeria de muitos homens e mulheres de Deus que obteram testemunho diante de Deus e de vitórias, e saindo totalmente ao contrário do entendimento humano, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. E a palavra de Deus diz que pela fé Gedeão e os 300 ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeá-las com instrumentos que para eles era loucura na visão humana, mas fizeram tudo quanto o Senhor mandou. E 7 dias rodeando as muralhas de Jericó, e elas caíram, e o Senhor obteve vitória a Israel. E o Senhor quer também, com essa história, com essa narrativa, te levar ao caminho da fé, ao caminho que agrada a Deus, que é o caminho da fé. A fé que crê nas coisas que não existem como se elas já existissem. Aleluia. E o reino de Deus, ele nada obtemos se não for por meio da fé. E Deus vai criar contextos na minha vida, na sua vida, para que a nossa fé cresça cada dia mais, de glória em glória, de fé em fé, nós alcancemos vitórias que glorifiquem o nome de Deus, que dê testemunho que Deus ele não precisa ter um cenário favorável. Deus não precisa ter um cenário favorável. Deus não precisa, para fazer na sua vida, você criar um cenário. Eu creio em Deus, mas eu vou obedecer, eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador quando eu fizer assim, quando eu deixar isso, quando eu deixar aquilo. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha pela fé. É pela fé que nós cremos na pregação do Evangelho e aceitamos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e cremos que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o único que nos leva ao Pai. E eu termino te dizendo que assim como Gedeão recebeu o testemunho de Deus, dizendo: homem valoroso, o Senhor é contigo. E eu te falo que você é muito valioso para Deus. Você é muito valioso. Você
homem, mulher, ou seja quem ouvir essa mensagem, você é muito valioso para Deus. Independente do cenário da sua vida, independente do que você está fazendo, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho Jesus, para todo que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna e obtenha também uma vida de paz, uma paz que excede o entendimento humano, uma paz que o mundo não conhece, que não há no mundo, mas ele só dá dentro daqueles que pela fé recebe seu Filho Jesus. E nós não somos filhos de Deus se não crermos no Filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Somos todos criação de Deus, mas só somos filhos se recebermos o seu Filho Jesus. E você é muito valioso para Deus. Deus pagou o mesmo preço para todos. Então, independente, Gideão disse, eu sou da minha família, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha casa, ou seja, eu sou o que ninguém dá nada. Eu sou o que o contexto da vida, o mundo olha, as pessoas olham e dizem assim, esse aí não é um vitorioso, não é um vencedor. Olha o contexto da vida dele. Mas diante de Deus, não existe essa acepção de pessoas. Na visão de Deus, Deus vê todos da mesma forma. E todos ele pagou o mesmo valor, o valor do sangue de Jesus. Que você possa sentir agora a presença do Todo-Poderoso aí te dizendo, você é valiosa, você é valioso. E independente do seu contexto, Deus te chama, assim como ele chamou assim como ele chamou Gideão, ele também te chama para, pela fé, você o receba, você creia que você é valioso, que você é importante para Deus, que Deus não vê como o homem vê, que a paz que você necessita, independente do contexto. Sabe como é a paz de Deus, que excede todo entendimento? É você estar em um cenário onde poderia lhe causar pavor, pânico, mas a paz de Deus, que excede o seu entendimento, te deixa estável. O reino de Deus, que vem através do Espírito Santo morar dentro de nós, nos dá essa paz. O reino de Deus, ele não é nem comida, nem bebida, ou seja, não é nada de contexto humano. O reino de Deus, ele é paz, justiça no Espírito. Aleluia. A paz de Deus que te dá controle, a paz de Deus que te faz em meio a situações onde você fica desesperado, mas a paz de Deus faz com que você tenha um controle não pela sua força, uma segurança não pela sua força, nem pelo que você tem, nem pelo que
a segurança que outros possam te dar, mas pela paz de Deus você tem essa segurança, você tem essa firmeza, e em meio a um contexto onde todos estão desesperados, a paz de Deus dentro de nós faz com que a gente tenha autocontrole, porque não somos nós, mas sim Deus que nos dá, nos dá essa paz, essa capacitação para enfrentar em contextos totalmente que sai do controle humano, e você continuar dentro de você em paz, firme e controlado. Eu quero terminar mencionando, lendo aqui a palavra de Deus que diz no livro de Romanos. No livro de Romanos, a palavra de Deus diz assim, como está escrito, capítulo 4 de Romanos, versículo 17, a parte C do versículo diz assim, vou começar pelo começo, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, aqui está mencionando Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, ele creu contra a esperança, creu para vencer o pai de muitas nações. Assim como Abraão, Gideão foi um homem de fé, e essa fé, Deus te chama também para você viver pela fé, porque ele diz, o meu justo viverá pela fé. E qual é essa fé? É a fé ao Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Que você possa crer que você é valioso, que você é valiosa, e que o Espírito Santo de Deus possa ir ao teu encontro com essa palavra, e você possa, em Deus, obter pela fé a revelação de quem você é, de que você, independente do contexto, diante de Deus, você é valioso, você é valiosa, e que você sinta nesse momento a mão de Deus te abraçando com a paz de Deus que excede todo entendimento, e que assim como Gideão, você tenha ousadia para viver a fé que sai do controle da visão humana. Não tem entendimento. A fé não adianta querer entender, você tem que viver pela fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.